Jó capítulo 1, verso 12 ao 22. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai, essa é a tua palavra, que ela se torne aplicável nas nossas experiências, para que percebamos que ela é viva, poderosa, para entrar no lugar mais escondido e dividir propósitos e pensamentos do coração e nos guiar por caminhos retos, restaurados por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todo mundo que conhece Jó jamais se lembra dele por ele ter sido rico, por ele ter sido homem num tempo saudável, poderoso, respeitado. Todo mundo, quando lembra de Jó, lembra da dor, lembra do sofrer, lembra da provação. É impressionante, meus irmãos, que o exemplo que Tiago vai falar tempos depois tendes ouvido da paciência de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente se lembra de um homem que, mesmo tendo passado por uma provação equivalente a uma pancada de várias toneladas, ainda assim ele se manteve firme. Quando você pensa em Jó como leitor de quase 3.000 anos depois, é até fácil ler o livro dele, porque é como se Deus tivesse te convidado para os bastidores, em que no palco só tem Deus e Jó, e você está nos bastidores com o script na mão, e você já sabe o que vai acontecer, mas Jó não. Quando uma pessoa não sabe o que vai acontecer, e o sofrimento começa a acontecer, e ela não sabe nem a razão, nem o porquê, e Deus permitiu, e ela não tem respostas, a dor fica muito mais intensa. Quando ela tem respostas e ela percebe que a culpa é dela, é o pecado, seja lá o que for, ela começa, se for cristã, pedir perdão e a coisa vai amenizando. Mas no script de Jó não tinha lá uma justificativa. Ele ficou sem entender durante a maior parte do tempo. E até hoje, quando um pai que enterra um filho passa por essa dor, com certeza ele se espelha em Jó para buscar um pouco de alívio. Quando um homem, grande empresário cristão, perde tudo por alguma catástrofe financeira, ele se espelha em Jó para se recuperar e não se entregar.
Jó continua sendo um consolo e um bálsamo para pessoas que sofrem dores físicas, talvez de uma amputação ou de uma cirurgia radical, seja o que for. Jó não é apenas um livro poético, uma utopia distante, é um homem de carne e osso que ainda é exemplo para todos nós em pleno século 21. E eu queria dar nome a esse sermão ou essa meditação agora, da seguinte maneira: a devastação. Eu creio que ninguém aqui, ninguém, pode ter a coragem de dizer: já passei por uma devastação na minha vida. Porque qualquer um de nós que compararmos as nossas frágeis turbulências com aquilo que realmente aconteceu com Jó, certamente vamos nos envergonhar pela fraqueza de nossas reações, pelo tempo demasiado que ficamos rastejando, cabisbaixos, nos sentindo a pior pessoa do mundo. Então, pense no nome do sermão: a devastação. E eu vou passear por esse texto de maneira até rápida, mas guardando maior atenção para a última parte da devastação. Primeiramente, a devastação permitida. O versículo 12 diz: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Essa é a primeira coisa que você tem que entender da devastação que aconteceu na vida de Jó. Ela foi permitida. Eu sei disso. Você sabe disso. Jó não sabia. Jó não sabia. Ele estava tranquilo na casa dele. E ele não sabia que nos bastidores Satanás tramava, acusava Deus, acusava ele e falava que Jó era aquele homem digno, decente, bacana, honesto, respeitado, devoto, só porque Deus tratava ele a pão de ló. Ele era muito abençoado. E a ironia muitas vezes vem sobre você. Quando você tem uma crise, permitida por Deus até para te chacoalhar, até para ver se a tua fé é de verdade ou ela é circunstancial. A de Jó não era circunstancial, era de verdade, mas ele não sabia que por permissão divina a devastação estava acontecendo na vida dele. Primeira coisa então é isto: a devastação permitida. E a Bíblia diz que Deus não permite que eu e você sejamos tentados além do que possamos suportar. Mas às vezes, junto com a tentação, Ele traz força para a gente poder dar conta daquilo. A devastação permitida. Em segundo lugar, a devastação avassaladora, totalmente destrutiva. Deus diz assim: tudo quanto Ele tem está sob o teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Os irmãos já perceberam Deus falando isso? Devaste, arrase, venha como um trator sobre a vida dele, sobre os pertences dele, sobre as riquezas dele, sobre as coisas mais caras para ele. A devastação foi avassaladora, não sobrou pedra sobre pedra, filho sobre filho. É impressionante, meus irmãos, como isso é duro. Um pai sepultar um filho é terrível. Mas, e 10? 10 filhos. A devastação permitida, e Jó não sabia. A devastação avassaladora, e Jó não sabia. A devastação também foi imediata. A Bíblia diz que Satanás, quando ouviu Deus dizer isso, ele saiu da presença do Senhor. Porque Satanás é ávido por destruir. O próprio Cristo em João 10 diz: ele veio só para isso, para matar, para roubar e para destruir. Não fiquem apressados em concluir e colocar maldade em Deus. Quando Ele prova a minha vida e a sua, não há maldade. É como alguém, grande ourives que
quer lapidar seu povo para tirar a escória, as impurezas e nos tornar pessoas de maior valor. E não há como fazer isso sem dor. Não há. Ninguém pode passar por esta vida em brancas nuvens e dizer que é ser humano. Ser humano sofre, e quando sofre sem culpa, quando sofre sem ter algum mérito, sofre por provação, o sofrer é mais digno ainda. A devastação foi permitida, avassaladora e imediata. Não houve nenhuma trégua. Deus não falou: Jó, prepara, agora você vai passar por uma prova. Não teve. Não teve, ele não estava pronto, nem eu estou, nem você está. Mas Deus permitiu, e no teu caso e no meu, seja que intensidade for a dor, a prova, há um controle nas mãos de Deus e um propósito também. Outra coisa, a devastação foi social. Do verso 13 ao verso 15, a gente vê que ele perdeu animais, ele perdeu servos, e isso não é fácil. Socialmente ele ficou abalado. E Jó não era nem um Ike Batista, ele era um homem o oposto. Não havia uma fissura no caráter dele, não havia nenhuma mancha nos negócios dele, não havia nenhuma falcatrua nas notas promissórias de compra e venda de camelo, nem de ovelha, nem de nada. Jó tinha crédito na praça, reputação no mundo que ele vivia, tanto do lado social, do lado financeiro, como do lado espiritual. Por isso que a devastação social foi terrível. Só o verso 15 nos dá: de repente deram sobre ele os sabeus, mataram os servos a fio da espada. E Deus permitia, nas 4 vezes, que um sobrevivesse, só para contar as tragédias, uma após a outra. Os irmãos já imaginaram se Jó tivesse o WhatsApp? Como que não seria? Aqui não tem um espaço de tempo declarado na Bíblia. Um dia, uma semana, ninguém sabe, mas não importa. Na sexta, camelos e ovelhas. No sábado, mais animais e servos. Na segunda-feira, os 10 filhos. E na segunda etapa, toda a saúde, todo o apoio da mulher, todo o sábio conselho dos amigos. Irmãos, vocês pensam que Satanás se deu por vencido quando Jó passou por tudo isso? Não, tem a segunda carga. Essa aqui, para efeito hollywoodiano do sermão, é devastação 1, mas tem a devastação 2, e a devastação 3, e vai por aí afora. Jó, a devastação permitida, a devastação avassaladora, a devastação imediata, a devastação social, a devastação material. Olha o verso 16 e 17. Falava este, o primeiro, e veio o outro. Fogo de Deus caiu sobre as ovelhas, sobre os servos, e os consumiu. Inimigos, o fogo de Deus, e depois toda a destruição sobre a casa. O texto diz que dividiram-se os caldeus em 3 bandos, versos 17. Deram sobre os camelos e levaram, mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei. Devastação social, devastação material. Irmãos, alguém se lembra do sequestro da poupança? Tem gente que sofre até hoje, teve gente que se matou. Alguém estava vivo na época da quebra da Bolsa de Valores em 29? Não, né? Pois é, mas aquilo abalou o mundo inteiro. Milhares de pessoas se mataram no mundo, como muita gente não se recuperou no Brasil. Dinheiro sagrado de igrejas foi sequestrado e por aí vai.
Muito mais é sequestrado hoje, só que é que nem o sapo que fica na água fria e a água vai esquentando devagar, não se percebe a alta temperatura até que o sapo está completamente morto. É o que está acontecendo com a gente, estão nos cozinhando em água que vai aumentando de temperatura até que o calor seja insuportável e não dê mais para a gente pular fora. Jó não. O inferno veio com total potência, abriu a boca do inferno com toda a intensidade e destruiu Jó, socialmente, materialmente e familiarmente. De repente aparece o último servo e diz: os seus filhos na boa festejavam, faziam um banquete, os 10 numa alegria só, e eis que aconteceu o seguinte: se levantou um vento e da banda do deserto deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e todos morreram. Só eu escapei. Uma devastação familiar. Guarda esses 6 nomes. Devastação que Deus permite. Devastação avassaladora, não deixou nada em pé. Devastação imediata, não demorou para acontecer. Uma devastação social, matando servos e propriedades e valores. Uma devastação familiar que dói mais fundo do que perder qualquer dinheiro, do que perder qualquer riqueza. 6 devastações. E a última, para mim, é a mais importante. Devastação insuficiente. Do verso 20 ao 22, você vê isso. Por que eu digo que foi uma devastação insuficiente? Qual era a intenção de Satanás com essa devastação que ele pede ordem de Deus para fazer? A intenção de Satanás era uma só: Deus, ninguém te ama por nada, ninguém te ama à toa, ninguém te ama só porque o Senhor é bom. As pessoas te amam por interesse, as pessoas te amam porque o Senhor as abençoa, as pessoas entram nas igrejas porque querem bênçãos materiais, bênçãos para a saúde, bênçãos para os negócios. Elas não querem cruz, elas não querem o evangelho, elas querem din-din, elas querem saúde eterna. E Jó é mais um interessado nestas coisas. E Deus disse: não, Ele me ama e ponto, e ponto, e ponto. Por isso que eu digo que a devastação foi insuficiente. Olha do verso 20 ao 22. Insuficiente porque Jó não ficou deitado, prostrado, ele se levantou. Insuficiente porque ele não ficou endurecido, ele se quebrantou, ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça. Insuficiente porque não acabou com o desejo dele de adorar a Deus. Ele se levanta, ele se quebranta e ele se posiciona como um adorador. Ele não foi amortecido no seu desejo de engrandecer Deus, apesar de. Jó não se azedou. A devastação foi insuficiente para anular sua fé, para azedar o seu espírito de louvor e de crença na providência de Deus. Olha o verso de número 21. A providência está na boca desta frase de Jó: eu nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. Alguém aqui nasceu com uma correntinha de ouro no pescoço? Alguém aqui já nasceu com um celular de última geração, com crédito vitalício? Alguém aqui nasceu com uma escritura lavrada em cartório, proprietário disso, daquilo e daquilo? Quando você for sepultado, por acaso vai levar o que dentro do caixão? O faraó mandou sepultar vários e fica aí nas tumbas para arqueólogo ir roubar, e buscar, e estudar. Jó, a devastação foi insuficiente para fazê-lo desacreditar da providência de Deus. E ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. A devastação foi insuficiente para calar o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. A devastação foi insuficiente para fazer Jó pecar, blasfemar, criticar Deus. A Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma. Essa é a devastação insuficiente. Eu concluo fazendo um apelo a você.
Não é para você se comparar com Jó, porque aí é covardia. Aí não dá. Com Jesus, então, não tem nem conversa. Mas Jesus sofreu nossas dores. Ele sabia o que era sofrer. E o teu sofrimento? O que tem te levado a ser amortecido, desanimado, apagado? O que tem levado você a não dar a Deus a honra devida a Ele? Você vai alegar o quê? Ah, Senhor, essa dor de dente que não passa. Eu fiz vestibular várias vezes, não consegui passar. Eu sempre quis comer picanha todo dia, mas só como alcatra. Eu sempre quis ir para a Disney 10 vezes por ano, mas eu só fui 9. Como é que você pode chegar diante de Deus com algum lamento e achar que há uma justificativa? Jó foi um invencível. A devastação não acabou com ele. Quando falarmos da devastação 2, o inimigo dá uma volta e chega diante de Deus e fala: o homem ainda tem saúde, o homem ainda tem fé. E Deus fala assim: toca na saúde dele. Na alma não, porque na alma só Deus pode tocar. Depois você vai saber, mas pode ler o capítulo 2. Devastação 2, para acabar com qualquer perspectiva de fé. Se você está em algum momento rastejando e achando que não tem mais sentido, olha para a vida de Jó e fala: Senhor, ressuscita-me, me fortalece, me eleva acima das circunstâncias, para que qualquer devastação seja insuficiente para amortecer o que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém.